Então, antes de continuarmos a ver mineração de dados, a gente precisa entender um pouquinho sobre o que é estatística, o que é que ela e o que ela faz, tá? Não necessariamente mineração de dados tem a ver com estatística, mas é uma ferramenta. A estatística é uma ciência afim e funciona como uma ferramenta dentro da mineração de dados. Então, a estatística ela trabalha com um conceito muito simples, que é, ao invés de eu trabalhar com todos os resultados possíveis de um determinado fenômeno ou experimento, por exemplo, se eu tenho, é, se eu estou trabalhando numa financeira, por exemplo, então minha população seria todos os clientes possíveis que eu possa ter na minha financeira. O, os dados que eu tenho dos meus clientes são observações que eu fiz em cima da minha carteira total de clientes, tá? Então, a minha carteira que eu tenho hoje de clientes, ela é uma fração daquilo que é o meu mercado de atuação, tá? São os meus clientes em potencial. Então, a estatística ela trabalha da seguinte forma: esse conjunto maior que tem todos os objetos do qual eu tenho interesse em observar o comportamento deles, a gente trabalha com uma pequena parte deles, né, uma fração desses dados, que recebe o nome de amostra. Tá? O processo pelo qual eu faço a coleta dessas observações é chamado de processo de amostragem. Tá? Uh, e o que a gente faz em mineração, usando a estatística, é usar a teoria de probabilidade e inferência estatística para gerar informações sobre o que nós chamamos de população. Tá? Então, nos termos de hoje, né, que são associados a esse tipo de procedimento, então, quando eu tento ou trabalho com toda a população, a gente está dentro de um contexto de Big Data, ou seja, é uma quantidade massiva de dados. Então, a ideia do Big Data foi trabalhar com o máximo de informação possível sobre a minha população. A, a amostra, ela pode ser confundida com um conceito hoje que é empregado chamado de data lake, que é você ter uma parte dos dados, né, ali estruturados, bonitinhos, onde você coleta algumas informações lá dentro, passa pelos algoritmos que você quer e aí você constrói a solução, tá? A inferência estatística a gente pode confundir, pode ser equivalente ao termo que se emprega hoje chamado de analytics, tá? Ou ciência de dados em si. Uh, não necessariamente analytics é estatística, tá? Como alguns autores e alguns especialistas gostam de chamar, né? Muita gente simplesmente diz, eu já fui assim, tá? Já achei que ciência de dados e analytics era estatística, mas não, é diferente. O que envolve o analytics, que também faz parte de mineração de dados? É você ter conhecimento sobre o negócio, ou seja, o problema que você está trabalhando. É você ter conhecimento matemático para trabalhar com esses dados, ou seja, ou você esse, esse conhecimento matemático inclui a estatística, tá? E um terceiro componente, assim, para simplificar em três componentes, seria a componente de
computação, né? Sua habilidade computacional. Ah, acho que eu tenho até um gráfico mostrando isso. É isso aqui, tá? Então, uh, conhecimento em matemática e estatística, habilidades, né, computacionais e expertise subjetiva, expertise substantivas. Isso daqui está ligado à questão de negócios, tá? Quando eu falo de negócio, não é você saber fazer negócios, mas é você entender do problema do qual você está trabalhando, entender o contexto que você está trabalhando, é, o, o cenário e os impactos no mercado que gera é, aquele conhecimento que você está tentando extrair dos dados. Tá? Isso é o que a gente chama de business, né? É você conhecer o negócio. Não é, não tem tanto a ver com empreendedorismo, tá? Diferente. Uh, e aí, digamos que o que a gente vê hoje em mineração e ciência de dados é o conjunto dessas três coisas. Antigamente e até hoje, algumas pessoas, inclusive ontem eu estava assistindo um. Vou pausar aqui rapidinho para fazer esse comentário. Tá, voltando. Então, muita gente confunde essa ideia de que a Analytics é estatística. Inclusive, como eu estava comentando tá? Na época que eu fiz esses slides, eu coloquei aqui, ó, para esse roadmap do que era necessário você aprender, eu coloquei, calma, isso é apenas estatística. Não, não é não, tá? Eu estava terrivelmente equivocado. O que é então o Analytics? O Analytics é você saber de ter vários conhecimentos sobre mercado, sobre o negócio onde você está trabalhando, é, as relações que as pessoas têm com aqueles dados e, claro, conhecimento sobre e habilidades computacionais, mas isso não significa que você tenha que ser desenvolvedor, tá? Você consegue muito bem trabalhar com mineração e ciência de dados sem colocar a mão na massa e programar, tá? O mais importante é que você saiba sobre tecnologias e como elas podem ser usadas e aplicadas, tá? A aplicação, o desenvolvimento é uma outra coisa, tá? É uma outra coisa. Uma outra coisa mais simples, tá? A mesma coisa ocorre com estatística e o conhecimento matemático. Não é que você tem que ser o gênio da matemática e saber resolver de trás para frente o Guidorize ou os livros aqui de inferência. Não. O que você tem que saber é entender muito bem sobre a metodologia, saber como aplicar e saber quando você deve aplicar ou não. Então, esse é o resumo de Analytics, que também ele está associado aqui ao que a gente aprende em mineração. Ah, então, por isso que eu quis trazer hoje alguns conceitos fundamentais para quem não conhece ou para quem já viu, a gente relembrar algumas coisas relacionadas à estatística, tá? Que é um dos componentes que é uma das ferramentas que usamos dentro de mineração. Então tá, a estatística ela trabalha com esse conceito de população, que é onde você tem todos os objetos e elementos que compõem teu experimento ou o teu problema ali, tá? Ah, é, a população ela tem algumas características, tá? São os objetos no qual você observa variáveis, né, características. É,
esses objetos eles precisam ter pelo menos uma característica em comum, tá? E o conjunto deles, de todos os possíveis objetos, são chamados de população. Os objetos que compõem a população, que é onde a gente observa as características de interesse, são chamados de objetos de estudos. E as características são justamente aquelas variáveis que nós temos interesse, tá? Então, por exemplo, é, se eu quero fazer o perfil socioeconômico da população de Manaus, a característica que a gente está pesquisando aqui, ou as variáveis, são variáveis socioeconômicas, que a gente pode definir aqui como renda, empregabilidade, nível escolar e tudo mais, tá? Ah, essas, essas variáveis elas são observadas em pessoas, então essas pessoas são o meu objeto de estudo. Todas as pessoas que compõem a população de Manaus, né, como o próprio nome já diz, já é uma população desse estudo, tá? Ah, então, na verdade, não é todo mundo da cidade de Manaus. Por exemplo, se você for fazer o perfil socioeconômico de uma população, você não vai entrevistar crianças, tá? Porque criança não tem renda, então você não vai acabar não observando aquela aquilo ali, tá? Então você não tem como medir as variáveis que você tem interesse ali. Ah, apesar dela morar na cidade de Manaus, tá? Então ali a minha população são todos os indivíduos, né? Todas as pessoas que têm ali alguns requisitos mínimos para responder esse questionário. Ah, o segundo exemplo é se eu tenho uma financeira, eu quero fazer uma análise do perfil de cliente, né? Isso é muito comum, você quer fazer. é, Inclusive, é um dos nossos exercícios, é você traçar o perfil de comportamento de clientes com baixa operacional e com é, liquidados, né? Que foram os que terminaram o contrato direitinho. É, então, as características são são aquelas, né, que nós vimos na última aula. Ah, os meus clientes são meus objetos de estudo e minha população seria meus clientes em potencial, tá? Todos os meus clientes em potencial, ou seja, todas as pessoas que possam vir a contratar serviços na minha financeira. E a base de dados que eu tenho é uma amostra. Bom, nosso terceiro exemplo seria o controle de qualidade, né, em uma linha de produção industrial. Então, o que que a gente observa são informações relacionadas à qualidade do produto, né? Em geral, isso está associado com testes que são feitos em cima de produtos, né? É, e o controle de qualidade é justamente você manter o, os resultados, os produtos da minha linha de produção o mais controlados possíveis, que significa que eles são homogêneos, ou seja, eles têm pouca variação ou distinção entre si. Onde eu observo isso é numa empresa, a empresa é o meu objeto de estudo, só que eu estou observando essas coisas ao longo do tempo. Então, seria o processo produtivo ao longo do tempo o meu objeto de estudo. Então, eu tenho aí uma população é, bem diferente dos outros dois exemplos. Tá? O quarto exemplo que seria da satisfação dos usuários de transporte coletivo. Então, a minha população é todos os indivíduos que é, utilizam esse meio de transporte coletivo. Eles, é, eles são os objetos que eu faço observações. Tá? A amostra conseguiu? Então tá ótimo. Por nada.
Tá, aqui a gente vai. A gente precisa de algumas estratégias na hora de se trabalhar, né? Principalmente. Essa é uma das principais atividades de quem trabalha com mineração de dados. É você criar os smart daters. O que são smart daters? São, são conjuntos de dados estruturados que vão ser usados para gerar insights. Então, o minerador de dados ele funciona como um filtro dos dados para selecionar aquilo que são coisas interessantes e o que não são interessantes para que sejam trabalhados lá mais à frente num projeto de ciência de dados. Tá? Essa forma de coleta de dados e essa filtragem de dados é um, é um tipo de é um tipo de atividade, é um tipo de método que a gente é, faz, que é esse processo aqui da amostragem, tá? Então, dentro da estatística, o conceito de amostragem é um pouco mais técnico, porque envolve métodos para você fazer a amostragem, tá? Então, envolve métodos onde você mantém, quer extrair, né, a informação, mas considerando um comportamento probabilístico. Aqui para mineração a gente não leva tanto isso a rigor, porque em geral mineração de dados se trabalha com dados digitais, tá? Dificilmente você vai trabalhar essa coleta de dados de forma física, né? Quando eu digo física, é entrevistando pessoas ou esse tipo de coisa. Em geral, ou você trabalha com bancos de dados ou você trabalha com estruturas de dados que são oriundas de equipamentos eletrônicos. Tá? Em geral é isso. Ah, e aí não tem muito o que se fazer em termos de métodos de amostragem, tá? Como é feito, como a gente faz dentro da estatística. O que a gente trabalha nessa situação são, são dois métodos possíveis. Um é a gente trabalhar a questão de amostras aleatórias, tá? Você coleta as informações de forma aleatória, sem nenhum, sem nenhum outro tipo de mecanismo, tá? Como se fosse um sorteio aleatório. E o outro é o que a gente chama de amostragem sistemática, que é quando você extrai dados de um sistema. Então, quando você tem um sistema já das informações, né, arquivadas ali, digitalizadas, então fatalmente a gente acaba trabalhando com todas aquelas informações. E aí a gente faz um filtro daquilo que é necessário ou não para compor nossos smart data, tá? Então a gente não entra tanto nessa parte de amostragem da estatística. Um conceito que vocês sempre têm que levar em consideração é que a amostra, a definição básica, fundamental dela, básica, é que ela é qualquer subconjunto da população, tá? Mas a gente precisa que ela tenha uma propriedade que é interessante para que seja passada para os métodos ali de aprendizado de máquina, que é a questão da representatividade, ou seja, dados, a gente não pode criar vícios ou viés nas informações que nós estamos coletando. Por exemplo, se eu trabalho com uma rede de com com uma, uma rede imobiliária, tá? É, e essa rede imobiliária, ela, ela está presente em várias cidades do país. Então, eu quero fazer, por exemplo, um estudo sobre o comportamento de preço é, e variação de preço e taxa de sucesso de venda, esse tipo de coisa com, com, com,
com os dados que eu tenho da financeira, para que isso sirva de informação para minha empresa, né? Se eu pegar só os dados de Manaus, por exemplo, a gente vai ver, a gente vai gerar essas informações, ok, tá? Mas o problema é que as informações que a gente gerar, elas não vão se adequar à realidade de outros lugares. Por exemplo, o comportamento imobiliário da cidade de Manaus é diferente do comportamento imobiliário eh, em Recife, por exemplo, que tem um mercado muito bom. Eh, Rio, São Paulo, eles têm comportamentos, né, totalmente diferentes relacionado a preço de imóveis, valor por metro quadrado, ah, tipo de contrato, né, em geral são locações, né. Por exemplo, aqui em Manaus, qual é a principal atividade? É aluguel de imóveis, tá? Mas é o aluguel para você que a gente usa por esses contratos de um ano, né? De mínimo de um ano, onde você paga uma mensalidade ali. Mas isso é uma realidade totalmente diferente do. Se você pegar ali a região sul do Rio de Janeiro ou uma região central de São Paulo, ali os imóveis que estão para alugar não estão nessa modalidade, eles estão na modalidade de aluguel por temporada, ou seja, pessoas que estão viajando querem alugar aquele local, aquela residência para ficar durante um período curto ou até um período mais longo, mas não se enquadra no mesmo tipo eh, de, de produto, né, que é o que a gente tem aqui em Manaus, tá? Então, quando você está nessa situação, não é interessante você utilizar só a cidade de Manaus, porque ela não é representativa para o contexto geral que você está estudando. Então, a ideia da representatividade é exatamente essa, né? É que a amostra ela tem que espelhar o comportamento da população. Então é um trabalho muito importante a ser feito, tá? E é um trabalho onde é, quem vive mineração de dados, ciências de dados, não existe uma receita para você fazer aquilo, tá? Você não vai pesquisar num livro como eu faço, é, como eu obtenho uma amostra representativa no setor imobiliário, no setor financeiro, tá? Não tem isso. São características que são habilidades que você tem que desenvolver, tá? Como profissional. Então, por isso que eu falei lá no início que o conhecimento sobre o negócio é, é algo muito mais relevante do que você ser um programador ou um matemático puro ali, né? Um matemático teórico, estatístico teórico, tá? Conhecimento sobre mercado, sobre o negócio é muito mais importante para você ser um bom cientista de dados ou trabalhar com mineração. Ahn, as características que a gente observa em dentro de um experimento, dentro de um estudo, um problema, é, a gente chama de variáveis, tá? Essas variáveis, elas são as características que são observadas no objeto de estudo. Como eu já falei antes, o objeto de estudo é qualquer coisa que seja portadora dessas características e onde a gente consegue fazer medidas dessas características e, e obter essas informações, tá? Que são chamadas de observações.
Justamente, as observações são as medidas, né, as mensurações das características em objetos de estudos. Por exemplo, se eu quero saber a quantidade de itens e a quantidade de um certo item é 10, 10 é uma observação dessa característica, que é a quantidade de item, tá? Então, observações em geral são valores numéricos ou representações de, de resultados, tá? E aí isso nos leva a dois tipos de. Baseado nas observações, isso nos leva a categorizar as variáveis em quatro tipos, tá? Dois tipos macros, que são as variáveis qualitativas, que elas assumem valores que são representativos de um atributo, ou um fator, de uma característica. Ah, ou seja, são observações não numéricas, tá? E elas são divididas em duas classes. A nominal, que é. Na verdade, vamos trocar a ordem. É, ela é dividida em ordinal, nominal e ordinal, tá? As ordinais são aquelas onde os valores observados eles têm uma ordem. Por exemplo, se eu, se a minha característica é, é a renda, tá? Então eu defino, por exemplo, fa- faixas de renda para a pessoa. Vai de um salário mínimo a três salários mínimos, de 3 a 4, de 4 a 5, por aí vai, tá? As respostas que nós vamos observando, elas têm uma ordem, tá? Então, por exemplo, quem responder entre 3 e 10 salários mínimos, significa que tem uma ordem de grandeza maior do que a resposta de um salário mínimo a 3, tá? Nesse sentido. Ahn, e as nominais são todas aquelas outras variáveis qualitativas que não têm ordem, tá? Se não tem uma ordem natural, elas são nominais. Já as variáveis que têm observações numéricas, que são as quantitativas, elas se dividem em dois tipos: discretas e contínuas, tá? As discretas, elas são variáveis que assumem valores em um conjunto que pode ser enumerável. O que que significa isso? Eu posso contar os números, os valores observados para essa variável, tá? Como por exemplo, se eu quero saber lá ali no nossos dados da financeira, se eu quero saber quantas pessoas é, estão com baixa operacional, tá? Pode não ter ninguém, ou seja, zero. Pode ter uma pessoa, pode ter duas, pode ter três, quatro, cinco, até o tamanho dos meus clientes, né? Digamos que seja 1.000 clientes. Então, vai de zero até 1.000, tá? De um em um. Então, esses valores possíveis para minha variável eu consigo contar. O zero é o primeiro valor, o um é o segundo, o 2 é o terceiro e assim por diante. Quando eu não consigo contar isso, ou seja, quando eu estou trabalhando com um conjunto não enumerável de observações, de valores para serem observados, aí eu tenho as variáveis contínuas, tá? É, e aqui vem algo interessante sobre esse tipo de variação e o que a gente faz na prática, tá? Por exemplo, eu tenho aqui esse conjunto de dados que está na pasta de vocês, tá? É, se eu não me engano, o que que é isso? Eu não lembro. Eu não lembro nada disso. Só um instante aqui, rapidinho. Deixa eu abrir um do. Tá, então, por exemplo, os dados lá relacionados àquela financeira.
Eu tenho aqui vários tipos de variáveis, né? Eu tenho, por exemplo, aqui idade do cliente, que a gente pode, que é uma variável numérica, então ela é quantitativa. Ela é discreta porque as idades elas são contadas em anos completos, né? Então você consegue enumerar o, o conjunto de valores possíveis, que vai de 18 até não sei, tá? Não tem uma cota superior, mas ainda assim é um conjunto enumerável. E aí você tem, por exemplo, estado civil, bairro, até mesmo CEP, é, o bairro onde fica a empresa do cliente, o setor na qual ele está associado, tudo isso daqui são variáveis qualitativas, tá? Existe uma ordenação entre essas respostas? Não, não tem uma ordenação entre elas, não, tá? É, tipo, a descrição da atividade econômica. Agora sim, escolaridade. Escolaridade é uma variável que assume valores não numéricos, tá? E, e aqui elas têm uma ordenação natural, tá? O ensino médio, ele tá melhor do que... Melhor não, ele é maior do que o ensino fundamental, superior maior do que o médio, e assim vai, tá? Número de filhos, número de dependentes, isso daqui é quantitativa discreta, tá? Porque eu consigo contar. E aqui onde está as informações financeiras, então tem o valor de capital. É, dinheiro a gente representa como variável contínua, tá? Tempo também, tá? Tempo a gente também representa, apesar de que aqui ele só trabalha com dias em atraso, né? Então seria discreto. Mas aqui desse conjunto de dados a gente tem esses valores relacionados ao financiamento, a gente tem os valores associados a juros, valor de parcela, tudo isso são variáveis quantitativas discretas. Okay? E é claro que a gente tem a nossa mais interessante aqui. Quer dizer, interessante não, é o objetivo do nosso trabalho, que é baixa operacional e liquidado, tá? Que é uma variável qualitativa nominal. Tem uma coisa aqui que eu vi que eu achei interessante. Aqui, ó, tá? A classe de operação. Em geral, quando você trabalha com qualquer coisa de investimentos, seja imobiliários, seja financeiro mesmo, mercado financeiro, em geral você tem classificações para tanto para produtos quanto você tem classificações para clientes, tá? Então você tem uma categorização aqui dos clientes e isso daqui é uma variável qualitativa ordinal, tá? Por exemplo, nos créditos imobiliários existia uma classificação que era 3Bs, 2B, B, A, A e A. Isso daqui está relacionado com a qualidade dos contratos dentro de um fundo imobiliário. Então, por exemplo, quando você tem um fundo imobiliário de baixo risco, né, quer dizer que os contratos que estão lá dentro são, em geral, clientes que tenham, que pagam é, corretamente seus empréstimos, tá? Então, nesse fundo, você tem assim os melhores clientes
todos os contratos deles estão aplicados nesse fundo de investimento AA. E aí os segundos melhores vão para cá e o último aqui seriam os piores clientes, tá? Então aqui seriam negócios de baixo risco e aqui seriam negócios de alto risco, tá? Que é uma variável qualitativa ordinal. Tá, eu já ia esquecendo rapaz, eu queria falar. Existe uma forma que a gente trabalha em mineração de dados, que é um dos primeiros métodos que a gente faz para transformação de dados, que é você discretizar algumas informações. O que é discretizar informações? É você transformar as variáveis que são qualitativas em quantitativas numéricas. Então, por exemplo, eu posso representar. é, eu vou abrir aqui no R. Eu tenho aqui esse conjunto de dados, que é o exemplo 1, tá? Então ele tem aqui umas variáveis discretas, aqui essa y, por exemplo, é uma variável é, qualitativa, tá? A gente pode ver aqui, deixa eu trocar esse nome de exemplo que está muito grande para só x, que aí fica mais fácil. Pronto, então eu tenho aqui, a, eu tenho valores A minúsculo, A maiúsculo, B minúsculo e B maiúsculo, tá? Então, existe um processo que a gente faz, que é esse de discretização, que é você transformar variáveis que são não numéricas em numéricas, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou representar, é, eu vou chamar isso daqui de, de classe, tá? E aí eu vou representar assim, o A minúsculo como 0, o A maiúsculo como 1, B minúsculo como 2 ou 3 e o B maiúsculo como 4, tá? Uh, e agora que eu não lembro como é que se faz isso. Tá, eu vou criar um outro objeto aqui, que é a classe transformada, que vai ser um vetor. Uh, então eu vou colocar aqui, toda vez que essa classe for igual a um B, um A maiúsculo, minúsculo, ele recebe o valor 1. Toda vez que ele for igual ao valor A maiúsculo, recebe o valor 2. Toda vez que for igual a B minúsculo, recebe o valor 3. E 4 quando for B maiúsculo, tá? E aí eu tenho o seguinte: a minha variável original e a minha variável transformada.
Então eu tenho A maiúsculo é 2, B minúsculo 3, B maiúsculo 4 e o A minúsculo 1, tá? Isso daqui esse processo que eu acabei de fazer, que é simples, é chamado de discretização. Para que ele serve? A gente reduz o número de a quantidade de informações, na verdade, o custo de armazenamento é, desses dados. Por exemplo, eu posso discretizar naqueles dados o bairro das pessoas, tá? O bairro, porque o que que eu estou guardando aqui é um caractere, tá? Nesse caso aqui é uma string, tá? É, deixa eu só lembrar do nome do código. Tá. Esse objeto que está guardando essa string em A, ele tem 120 bytes, tá? Eu vou criar um B onde vai corresponder que esse termo Valparaíso vai ser discretizado e vai virar o número um, tá? E aí, cadê? E aí ele já ocupa aí menos da metade, né, do tamanho original dos dados. Então, esse tipo de estratégia é muito usado em armazenamento, né, dos dados. Você cria funções, por exemplo, de transformações de dados. Então, a que eu criei ali, por exemplo, antes. Essas daqui, né, que transforma os dados em numéricos e não numéricos. Se eu pegar aqui, por exemplo, o tclass, que era aqueles dados que a gente gerou, ele é um conjunto numérico, tá? E ele tem um tamanho. Ele está ocupando 2.808 bytes. Já o original ele ocupa 3.32 bytes, tá? Uh, então, com isso você vai ganhando uma melhor eficiência de armazenamento, tá? Essas coisas ficam muito mais claras quando você está em bancos de dados. Não fica dá para ver, né, que tem uma diferença, mas não é tão grande assim não. Ah, e é isso que eu falo sobre as estratégias que a gente usa para criar esses data marts, tá? São coisas desse tipo. Às vezes são coisas simples como essa, que é a discretização de variáveis, que ajudam e muito na hora de armazenamento de dados. Tá? Assim, o trabalho, eu acho que a atividade número um quando você pega um projeto para fazer mineração é esse tipo de coisa. Primeira coisa que você faz é isso. É você tornar o conjunto de dados mais eficiente, tá? Tá, isso daqui não é tão interessante pra gente. Isso aqui também não. Isso aqui. Isso aí. Por hora não. Também não. Tá. Por hora essas coisas também não são tão interessantes. Ah, vamos lá tentar trabalhar com um daqueles conjuntos de dados, tá?
Ah, vou carregar aqui o conjunto de dados, aquele de análise de crédito. Essa atividade aqui simples que eu estou trazendo para uma linguagem de programação que eu estou trabalhando, né? Um arquivo que está aqui em Excel aquele primeiro trabalho dentro do ETL, que é o extraction, que é você extraindo, extraindo dados, tá? Aqui no R é bem simples. Deixa eu voltar aqui os passos. Aqui no R a gente usa a- o, esse caminho aqui de arquivo, importar conjunto de dados, né, datasets. Como eu sei que meus arquivos estão em Excel, aqui eu posso trazer do Excel. Ah, e aqui eu posso, vou procurando, né, do... Bom, é legal que ele já faz meio que um trabalho de extração automático para a gente. Ah, essa função, tá? Porque aí ele já pega o arquivo em Excel, faz suas transformações necessárias para que sejam lidas pelo programa, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, ele já faz a identificação das variáveis, né? Então ele colocou aqui já os nomes das variáveis, tá? Ah, tem alguns procedimentos que a gente faz antes disso daqui, tá? Que é um pré-processamento de dados. Primeiro, é você tirar é, acentos, tá? Do conjunto de dados. Isso é importante. É, eu não sei como é no Python, tá? Eu tenho pouquíssima, na verdade quase nenhuma experiência com Python. Eu não sei se ele gerencia muito bem essa questão de caracteres especiais. Ah, o R ele tem uma deficiência muito grande em relação a esses caracteres especiais, porque ele trabalha muito com a codificação UTF-8, tá? Então ela não tem esses caracteres especiais, principalmente os latinos, né? Ahn, mas nesse aqui eu não fiz nenhum tipo de, de tratamento nos dados, tá? Não fiz nada, na verdade. Aí ele já executa aqui no compilador, que é bastante útil pra gente. Vou chamar isso, dar um outro nome para esse objeto, chamar só de credit.
E aqui eu consigo acessar as informações dele, né? Ele fica estruturado no modelo de tabela, tá? Então, por exemplo, deixa eu ver aqui as 5 primeiras linhas dele, o que que tem? As 10 primeiras, desculpa, as 10 primeiras linhas e as 5 primeiras colunas. Tá, então ele está me retornando. Ele não me retornou nada, na verdade, né? Porque isso daqui está num tipo de estrutura de arquivo que ainda não é o ideal para a gente trabalhar. O ideal para se trabalhar aqui no R são com data frames. Pronto, aí já fica mais simples a visualização, né? Então ele consegue aqui carregar tudo certinho, tá? Os dados e aí a gente consegue fazer o trabalho. Tá, aqui vem a primeira parte que a gente tem que decidir é, em relação a conhecer, na verdade, sobre o conjunto de dados, né? Sobre o tema que nós estamos trabalhando. O que eu tenho aqui são dados de clientes e, e eu sei que a última variável que é a variável de mais interesse aqui. Ela está me dando informações sobre o que são os indivíduos com baixa operacional ou que têm o contrato liquidado, tá? Então, qual o objetivo desse trabalho? O objetivo desse trabalho é criar um aprendizado de máquina, né, machine learning, para identificação de clientes com potencial de baixa operacional ou potencial de via liquidar o seu contrato. É seguir o seguir esse Extraction Transformation Load, que é a primeira coisa que a gente vai fazer, e depois partir, né, para os métodos de Machine Learning. Então, a extração de dados, é, no caso ali do Credit Score, a gente já fez, foi conseguir trazer os dados para dentro de uma plataforma onde a gente vai fazer o tratamento desses dados. É, a gente deu sorte que os dados já estavam estruturados, tá? Eles não estão limpos, mas eles estão estruturados. Ah, e a próxima coisa que a gente vai fazer é isso daqui, que é a transformação de variáveis originais em um outro conjunto de variáveis, que tem duas técnicas que a gente vai trabalhar, que é a seleção de variáveis e extração de variáveis, tá? Seleção de variáveis é escolher quais variáveis farão parte do meu datamart, né, do meu conjunto de dados final. E extração de variáveis é você transformar as variáveis originais em outras ou reduzir o número de variáveis, tá? Reduzir não, reduzir está relacionado à seleção. Na verdade, é construir novas variáveis a partir das existentes. Essa é a ideia de extração de variáveis. Tá? Esse conjunto de dados de Parkinson foram observadas. Eles pegaram um sinal da gravação de voz, né, das pessoas, tanto com a doença e sem a doença. Fizeram algumas observações em cima desses sinais. Cadê?
E com essas observações, eles tentam prever se a pessoa é, tem ou não a, a doença, tá? Eles fizeram isso para como um método de diagnóstico. O trabalho original, é, eles queriam. Abri os dados errados. É um conjunto de dados, né, de detecção da doença de Parkinson. É, eles têm um total de 197 indivíduos que foram observados e 23 atributos, que são 23 características. Tá? Um, fonte dos dados é da Universidade de Oxford, em colaboração com o Centro Nacional de Voz e Fala de Denver, Colorado. É, quem fez as gravações dos sinais de fala. O estudo original foi publicado, né, com as características extraídas pelos métodos de. Foi publicado com os métodos de extração de características, que é o que a gente. Faz parte ali do ETL, que a gente falou ainda agora, que é a transformação de variáveis. Né? É o Filter Extraction, esse é o nome da metodologia. É, em cima dos sinais gravados, né, da voz das pessoas. Tá, e essas variáveis são, são coisas que não são simples, tá? São coisas relacionadas a sinal, né? Então você tem aqui é, a média, a, a frequência média vocal, a frequência máxima vocal, a frequência mínima, e tem outros atributos aqui que eu desconheço. Mas a variável de interesse aqui é se o indivíduo ele possui ou não essa a, a doença, tá? Então eu tenho aqui as 23 características observadas, sendo que a 23ª é a identificação do indivíduo, tá? Ah, esqueci de olhar lá, mas ele diz quem é o um, quem é o 2, tá? Deixa eu abrir de novo, que eu não lembro. Ah, tá. Na verdade, os dados originais era 0 para pessoas saudáveis e um para o Parkinson Disease, né, que é a doença de Parkinson. Ah, o que eu fiz foi mudar quem era de 0 para 2. Não, na verdade, quem era de 0 para um e de um para 2, tá? Foi essa mudança que eu fiz. Então, um é indivíduos saudáveis, dois é indivíduos com a doença de Parkinson.
E agora, o que que a gente faz com esses dados? Qual é o tipo de tratamento que a gente vai fazer com esses dados? Primeiro, a gente precisa definir quem é a nossa variável de interesse. A nossa variável de interesse, aqui nesse caso, é, é a última, né, que é a 23ª, que identifica se a pessoa está doente ou não. Ahn, Percebam que ela é uma variável discretizada, tá? Tem uma representação numérica, mas para um atributo não numérico. Então, 2 é doente, um é não doente, saudável. E as outras são variáveis, como são variáveis observadas em cima de um sinal, então elas são variáveis quantitativas contínuas, tá? Todas elas. Então, é o tipo ideal de dados para se trabalhar, tá? Quando a gente trabalha com variáveis contínuas, são as mais fáceis de se trabalhar. Ah, tá, então em um projeto de mineração, de ciência de dados, primeira coisa é definir quem é suas variáveis de interesse e qual é o tipo dela, tá? No caso, a nossa aqui é do tipo qualitativa. Variáveis qualitativas, em geral, elas estão associadas a problemas dentro de machine learning, que é identificação de objetos em classes, tá? Ou que a gente chama de classificação, ou também a gente pode chamar de clustering, né? São coisas distintas, classificação e clustering, mas eles têm o mesmo objetivo: criar grupos é, e criar regras para se classificar objetos, tá? Então são problemas associados aí a reconhecimento de padrões. Quando a nossa variável de interesse é uma variável de outro tipo, como por exemplo aquele lá ah, do licor de titânio, onde a variável de interesse ali é a velocidade de sedimentação, aí a gente vai para um outro tipo de análise, que a gente chama de. é, Esses tipos de análise, elas acabam num conjunto de modelos na estatística que a gente chama de modelos lineares ou modelos não lineares. O que que esses modelos fazem? Eles são usados para previsão de observações. Então, o que a gente vai fazer, no caso lá da velocidade de sedimentação, é criar uma função, tá? Uma função com base nas outras variáveis e a partir dessas outras variáveis tentar prever o valor daquela característica de interesse que é a velocidade de sedimentação. Essa função que nós criamos, elas podem ser funções lineares, não lineares, elas podem ser funções que estão definidas no tempo, que aí recebem o nome de séries temporais, tá? Elas podem ser funções que dependem de variáveis numéricas, que nesse caso a gente cai num problema de regressão, tá? Ou essas variáveis elas podem ser do tipo não numéricas, e aí a gente cai em um outro tipo de modelo, que são os modelos fatoriais ou de análise de variância. É, tem também, deixa eu ver a possibilidade, é, a minha variável de interesse, ela é numérica e e as minhas outras variáveis que eu vou usar para fazer a previsão, elas podem ser tanto numéricas quanto não numéricas. E aí a gente tem o que a gente chama de modelo misto, né? Que é um misto entre modelos de regressão e modelos de análise de variância.
tá? Então, definir o objetivo do que você quer vai te levar ao. Desculpa. Saber onde você quer chegar vai te levar ao melhor, às, às, às ideias, né? Os passos e as transformações que você vai usar no seu conjunto de dados para você chegar lá, tá? Para isso, a gente precisa conhecer um pouquinho sobre esses tipos de método, tá? Eu vou mostrar o contexto em que se aplica esse que nós estamos, que é o de reconhecimento de padrões. Deixa eu só abrir aqui o arquivo. Tá. Uh, Machine Learning é uma área do conhecimento onde você inclui diversas metodologias para se obter estimativas para variáveis que são do seu interesse. Essas variáveis de interesse, elas podem ser é, essas variáveis tradicionais, né, como variáveis numéricas, ou elas podem ser variáveis que representam agrupamentos de dados, tá? O mais comum, o que é mais comum de se trabalhar em machine learning é essa parte onde você trabalha com classes e agrupamentos de dados. É, por exemplo, esse trabalho que nós estamos vendo, esse exercício, é, eles querem usar gravações de voz, né, algumas medidas em cima dessas gravações e identificar pessoas que têm uma doença ou não, tá? Naquele outro de análise de crédito, a gente quer identificar pessoas com baixa operacional ou que liquidou seus contratos. É, aquele dos, dos cabos, né? Lembro dos cabos não, né? Dos testes em cima de equipamentos de, de internet, né? Que verificava a qualidade do sinal. Aquilo ali era de identificação de tipos de erro. Então também eram dentro de um contexto onde a gente queria identificar classes, né? Classes de é, onde esses objetos poderiam ser alocados, né? Ah, aquele projeto de análise fiscal, o que que nós tínhamos? Era identificação de produtos em tipos de categorias que têm é, situação tributária diferente. Tá? Aquele outro lá do licor de titânio, na verdade ali a gente tinha uma. A gente queria, como resultado final, né, a previsão final era em cima de valores que são é, propriedades químicas e físicas daquele produto final, né? Então a gente queria fazer inferência em características contínuas, né? Características que são observadas direto no objeto, né? Não uma identificação de classe, tá? Do Syndacta que a gente ainda não tem uma ideia do que a gente vai ter como resposta. Então assim, qual é o primeiro a primeira parte, a primeira coisa que a gente tem que pensar é qual é o objetivo final é, da mineração. Se ela vai estar num contexto de previsão de classes ou se vai estar num contexto de previsão
de variáveis, tá? Variáveis, no caso, numéricas. É, esse- essa definição vai nos levar a como nós vamos construir os nossos conjuntos de dados, né, os nossos data marts, smart data, na verdade, é, para que eles se adequem melhor às metodologias de machine learning, tá? Então a gente vai focar agora em um tipo de em um tipo de análise dentro de machine learning que é classificação. Classificação ela recebe vários nomes na literatura. Um é análise de discriminante, própria classificação, como eu já havia falado, e também recebe o nome de reconhecimento de padrões, tá? O termo reconhecimento de padrões é um termo antigo que vem lá da, tanto da matemática quanto da engenharia, ah, pelo menos da década de 60, tá? E agora, com essa revolução tecnológica, a gente passou a chamar essa área do conhecimento de machine learning, tá? Mas é a mesma coisa, é o mesmo princípio. Só que aqui o objetivo não era dar poder a equipamentos eletrônicos, né, dispositivos eletrônicos, de tomar decisão. Aqui era você construir, né, matematicamente ou construir sistemas que te ajudassem na decisão. Então, por isso que meio que deu uma mudada, né, os termos para machine learning, né, e até acho que é termos bem mais bonitos do que reconhecimento de padrões. E dentro do reconhecimento de padrões, a gente tem dois tipos. São os supervisionados e os não supervisionados. Nós vamos começar com os supervisionados. Tá? É, o objetivo de machine learning é, em qualquer cenário é construir uma regra matemática ou heurística. Né? Quando eu falo heurístico, é algoritmo. É criar uma regra que eu consiga fazer previsões para objetos que eu não sei a, o valor daquela característica de interesse. Tá? Então, no caso de classificação, o objetivo é construir uma regra que eu vou separar grupos, separar objetos em grupos. Tá? Então, no caso ali, eu tenho um grupo de pessoas saudáveis, eu tenho um grupo de pessoas com doença de Parkinson. Então, o meu objetivo dentro de classificação é construir uma regra que, com base naquelas informações da análise, né, do sinal de voz das pessoas, eu consiga dizer quem está doente e quem não está. Quem tem a doença e quem não está. Tá? O objetivo de construir essas regras é para previsão. Então, eu diria que o objetivo de todo machine learning é previsão. Você, com base nas informações que você tem sobre o fenômeno, conseguir fazer previsões para para as outras coisas, né, para outros objetos que não foram estudados. Uh, Quando a gente tem alguma informação, na verdade, dois tipos de informações. Um é sobre a estrutura das, das classes, que pode ser visto como observações que eu tenho a certeza de onde essas observações são oriundas, a qual classe elas são oriundas, tá? E a outra informação é sobre a quantidade dessas classes, tá? Então, nesse conjunto de dados que nós temos aqui, que é o de Parkinson, o que a gente viu lá na descrição dele, é que o número de classes do experimento ali é definido em dois, que são de indivíduos saudáveis e de indivíduos com a doença de Parkinson. É, então, uma das informações foi preenchida aqui, né, que é o número de classes.
O outro é a estrutura dessas classes, né? Então, os pesquisadores lá nos forneceram dados de pessoas desculpa, com a doença. Deixa eu botar aqui. Então eu tenho aqui então eu tenho informação. Opa, o que aconteceu? Ah, então eu tenho aqui, por exemplo, informações sobre pessoas saudáveis, tá? E eu tenho aqui informações sobre pessoas com a doença de Parkinson. Então o que eu estou tendo aqui é aquela segunda informação que eu preciso, que é sobre a estrutura das classes. Que a gente pode, por exemplo, fazer isso daqui. Ó. Não vou colocar todas as variáveis, senão vai bugar e vai ficar terrível aqui. Vou colocar só as quatro primeiras para a gente visualizar, tá? Eu troquei aqui, é 16,9, né? O que está acontecendo? Não sei porquê, mas ele não está deixando dividir. Cadê o outro? Ai, gente, cadê? Tá aqui. Então eu tenho aqui, ó. Isso daqui são as informações sobre os indivíduos saudáveis e aqui são as informações sobre os indivíduos não saudáveis. Então, quando eu falo sobre a estrutura das classes, eu estou falando sobre isso. Como é o comportamento das variáveis, das características que foram observadas para cada uma dessas classes. Então, eu tenho aqui a informação sobre isso, tá?
E eu sei que cada objeto, eu sei em que classe cada objeto desse está. Então, quando eu estou dentro desse cenário, aí a gente está num contexto de reconhecimento de padrões supervisionado, ou seja, uma classificação, tá? Dentro de machine learning é o problema de classificação. O outro problema, que é quando a gente não tem informação nenhuma, a gente não sabe o número de grupos, né, o número de classes, e a gente não sabe, não tem informação sobre a estrutura deles, aí a gente chama de agrupamento, ou o nome mais popular dele, que é clustering, tá? Então, quando vocês procurarem aí pela internet clustering, é, que é acho que é o termo mais popular para isso, é, saibam que é uma situação de reconhecimento de padrões onde eu não tenho informação sobre o número de grupos nem sobre a estrutura deles. Quando eu tenho essas duas informações, eu caio no problema de classification, né, que é o que a gente está trabalhando aqui, tá? Inclusive, a gente consegue saber esse tipo de coisa aqui. Vou colocar a cor vermelha para quem é saudável e azul para quem é doente. Então, quando eu tenho esse cenário aqui, eu sei quem são os grupos, tá? Vermelho e azul. E eu sei, e eu tenho informação sobre o comportamento deles, né? Que por meio das amostras, das informações, aí a gente está num contexto de classificação. Então, qual é o trabalho aqui de mineração de dados? É olhar para o comportamento disso daqui, dentro desse contexto, e tentar obter transformações ou seleções de variáveis que facilite o processo de classificação, que é o caso aqui, né, do caso supervisionado. Então, por exemplo, a gente procura pares de variáveis que sejam separadas linearmente, a gente procura relações entre essas variáveis, é, e a gente vai procurar diversos cenários, né, ou é, atributos que nos ajude a melhorar, né, os, os métodos de machine learning. Tá? Então, qual é basicamente o trabalho de mineração de dados? É você ajustar os dados para que ele tenha uma maior eficiência dentro dos modelos de machine learning. Tá? Então, esse aqui vai ser o nosso objetivo inicial.